Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos, nesse nosso quarto dia de estudo, né? Lembrando que nós fazemos 3 aulas gravadas, né? E uma última ao vivo, né? Fazendo uma retrospectiva dessas 3 anteriores, tá certo? Mais um recado, é importantíssimo que vocês deixem, né, os comentários de vocês, as sugestões de vocês, as dúvidas de vocês, dúvidas estas que podem ser minhas dúvidas e dúvidas daqueles que estão também assistindo junto conosco, tá certo? Vamos contribuir, né, para que esse estudo seja direcionado de uma forma mais agradável para todos nós, tá joia? Hoje nós vamos continuar estudando o capítulo 5, né? Nós vamos hoje estudar o versículo 5 e 7 do capítulo 5, tá certo? Dando continuidade ao estudo das bem-aventuranças, tá certo? E vamos juntos, caminhando aí, tá? E à medida que vocês forem deixando os comentários de vocês, eu vou respondendo já algumas coisas já, se for possível, na próxima aula gravada, ou então vou somando, juntando tudo para que a gente possa compilar e deixar para a live ao vivo, onde nós iremos falar sobre tudo isso. Tá bom, meus amigos? Então vamos lá, vamos dar início então ao nosso estudo. Hoje, comentários ao Evangelho segundo Mateus, lições de Emmanuel 4, tá? Nós vamos dar início então ao tema Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 5, tá certo? E aí nós vamos entender, né? Vamos tentar compreender o que Jesus quis nos dizer com isso. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos começar então analisando um texto, né? Que nós vamos extrair do livro, né? Desse livro Evangelho segundo Emmanuel, né? Segundo Mateus, Evangelho segundo Mateus, com a interpretação de Emmanuel, né? E lá Emmanuel geralmente ele traz vários textos, né? Como eu já havia dito, de obras que ele psicografou junto com Francisco Cândido Xavier, que fazem menção a essas passagens, a esses versículos, né? E nós selecionamos aqueles que nós entendemos mais importantes nesse primeiro momento, né? Para que possa adequar ao tempo de aula. E se nós acharmos interessante, na aula, na live, se as dúvidas necessitarem ou se a gente achar por bem fazer, nós vamos pegar os demais textos e vamos acrescentar também naquele estudo, tá bom? Hoje nós vamos iniciar então nesse capítulo 5, versículo 5, falando sobre o texto Amenidade, né? A Amenidade, que é de um livro do Emmanuel, que fala sobre, que é do Livro da Esperança, edição Comunhão Espírita, da editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 22, tá certo? Então vamos lá iniciar o nosso comentário acerca desse texto, tá certo? E Emmanuel começa repetindo, né, a bem-aventurança, dizendo: Amenidade. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Continuando. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Capítulo 9, versículo 6. Então ele cita esses 2 capítulos nesse tema amenidade, né? E o que Emmanuel quis nos dizer, então, com os mansos herdarão a terra? É uma reflexão importante, né? Pois ele não está dizendo que nós, os mansos, irão herdar o reino dos céus, mas herdarão a terra. E o que quer dizer com isso, né? Então veja que a mansidão ele é um sentimento de tamanha importância que ele fez parte de uma das bem-aventuranças, né? E percebam, né? Que herdarão a terra. Aqui não está sendo dito, como eu falei, que a herança nossa será do ponto de vista espiritual, mas sim do ponto de vista material, aqui na nossa jornada, né? Fazendo a gente refletir que tal sentimento possui grande valia, grande importância nas relações do nosso dia a dia, né? Da forma como nós reagimos, da forma que nós agimos, da forma que nós tratamos as outras pessoas, né? Em especial, né? E aí é importante ser dito, aquelas que de repente não são tão gentis para conosco,
né? Então, é uma reflexão importante para que a gente possa levar em consideração que a nossa bem-aventurança será dada a nós aqui mesmo. Não precisamos esperar muito para que isso aconteça, né? Porque muitas das promessas que Jesus nos faz é para o futuro, né? Para o plano espiritual, após o nosso desencarne aos olhos de Deus. Mas essa não. Essa bem-aventurança vai ser aqui na Terra, enquanto nós estivermos na jornada com aqueles que caminham conosco. Tá certo? E olha o que ele fala nesse segundo parágrafo. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo. Ou seja, nos incentivando que para ter essa benevolência nós temos que trabalhar necessariamente o amor ao próximo, né? Dizendo que esse sentimento produz a afabilidade e a doçura, que eles são formas de manifestar-se, tá certo? Então a importância de nós, como vimos fazendo em todos os estudos, compreendemos a necessidade de vermos o próximo como nossos irmãos, dignos do nosso amor, da nossa compaixão, tá certo? Vamos prosseguir com os estudos, vamos lá. Surgem assim as ocasiões em que todas as forças da alma se fazem tensas, semelhando cargas de explosivos prestes a serem detonadas pelo gatilho da boca. Momentos de reação diante do mal em que a fagulha da mágoa assoma do ítmo, aviventada pelo sopro do desespero. Entretanto, mesmo que a indignação se te afigure justificada, reflete para falar. A palavra não foi criada para converter-se em raio da morte. Texto interessante, né? Então veja, como dito, claro que há, né, indubitavelmente, sem dúvida alguma, há circunstâncias onde é necessário ter um autocontrole muito grande, né? Para não jogarmos todas as nossa cólera, toda a nossa mágoa em face daqueles que nos fazem mal ou que de repente trazem de alguma forma algum desconforto para nós. Mesmo esbravejando por conta das situações difíceis que assolam a nossa vida, né? Então veja que existem situações e que nós somos necessariamente chamados a ter esse autocontrole. E o que não é muito fácil de se operar, eu reconheço. Acho que todos nós temos esses momentos, né, esses impulsos que nos fazem reagir de forma que não gostaríamos muitas vezes, que nos arrependemos muitas vezes. E aí o que o texto nos traz, né? Ele nos traz que para que a gente não se arrependa, para que a gente não possa falar coisas que possamos fazer mal a outra pessoa, coisas que não gostaríamos de falar, que a gente precisa refletir um pouco mais, né? Antes de falar, que a gente possa ter esse momento nesses momentos tensos, ter essa percepção, essa presença de espírito, de parar um pouco, refletir, né? E tendo a compreensão que a palavra ela foi dada para educar, para ensinar, para orientar, mas nunca para magoar, nunca para ferir as outras pessoas. Tá? Então que a gente possa ter essa compreensão, né, em relação a esse ponto que está sendo chamado a atenção, né, sobre a necessidade, né, de reflexão. É fundamental quando tivermos a nossa paz abalada, né, que adquiramos o hábito de parar, né, de pensar, de tentar colocar toda a nossa compreensão naquela situação, né? Desespero, raiva, cólera, não irá fazer de forma alguma que a situação melhore e nem vai conseguir voltar atrás daquela situação. Então, é bom que nós possamos ter isso em mente e isso é um exercício diário que todos nós temos que procurar fazer, né, para poder adquirir. Como tudo na vida, né? É preciso muito treino, muita vontade, né? E muito esforço para conseguir mudar. Mas vamos lá. Aí ele faz uma reflexão que é importantíssima, que o Evangelho sempre nos traz. Imagina-te no lugar do interlocutor. Se coloque no lugar daquele que, porventura, tenha praticado um ato impensado contra você, um ato violento,
que de alguma forma lhe prejudicou, lhe magoou. Né? Tente se colocar, esse é o primeiro ponto nesse parágrafo. Né? Então, o segundo que ele fala aqui, se houve deficiência no concurso de outrem, recorda os acontecimentos em que o erro impensado te marcou a presença. Se algum companheiro falhou involuntariamente na obrigação, pensa nas horas difíceis em que não pudeste guardar a felicidade ao dever. Ou seja, ele primeiro manda nos colocarmos no lugar do interlocutor. Depois ele fala, será que se nós pudermos refletir com cautela, com paciência, nós não vamos ver que em algum momento da nossa existência nós também não agimos de forma impensada com outra pessoa, fruto talvez da nossa ignorância daquele momento, talvez movidos por uma forte emoção, por uma raiva. Será que nós também não já agimos assim? E ele continua. Em qualquer obstáculo, pondera que a cólera é bomba de rastilho curto, comprometendo a estabilidade e a elevação da vida onde ela estoura. Primeira coisa, em qualquer obstáculo, eles são feitos para serem superados. Né? Existem problemas muito sérios que às vezes não encontram-se soluções fáceis, mas obstáculos geralmente a gente consegue modificar, a gente consegue superar. Então que a gente possa perceber que cólera, a raiva, não irá nos ajudar de forma alguma na superação de determinada dificuldade, de determinado problema, de determinada angústia. Ao contrário, da feita que nós hostilizamos as pessoas ou devolvemos com hostilidade qualquer tipo de violência que foi dado para conosco, essa atitude nossa, ela trabalha como um catalisador a inflamar ainda mais a situação. Então que nós possamos refletir também, já que nós nos achamos um pouco mais esclarecidos acerca da lei de Deus, já que estamos aqui tentando compreender isso, que nós possamos mostrar, né, uma forma diferente de agir em relação a determinadas situações. Né? Ninguém aqui está dizendo que isso é fácil, ninguém está dizendo que isso vai acontecer da noite para o dia. Eu estou apenas dizendo que é necessário isso e que isso vai nos trazer mais felicidade, vai nos trazer mais controle sobre o dia a dia, sobre o cotidiano que nós temos aqui na Terra, porque é repleto de dificuldades, repleto de obstáculos. Se nós formos ficar com raiva de tudo que acontece aqui, nós realmente vamos sofrer muito em razão da nossa incúria. Tá certo, gente? Vamos continuar então. Indiscutivelmente, o verbo foi estabelecido para que nos utilizemos dele. Claro, as palavras foram feitas para que nós façamos bom uso. O silêncio, no entanto, é o guardião da serenidade. Todavia, nem sempre consegue tornar-lhe as funções. Isso, porém, não nos induz a transfigurar a cabeça num vulcão em movimento, arremessando lavas de azedume e inquietação. Conquanto se nos imponha dias de fraqueza e esclarecimento, é possível equacionar harmoniosamente os mais intricados problemas sem adicionar o fogo da violência às parcelas da lógica. Né? Vejam como Emmanuel traz para a gente, de forma bem tranquila, né, exemplificativa, essa questão aí. Né? Então, é importante silenciarmos, é muito importante silenciarmos a dificuldade, mas é importante também refletir sobre o que é silenciar. Né? Muitos dizem que silêncio é uma prece. Né? Tem muitos que acreditam que o silêncio é uma prece, dizem, propagam isso. Mas somente silenciar por si só não significa estar em prece. Né? Estar em prece é elevar nossos pensamentos a Deus. Você pode estar em silêncio e na sua mente está um turbilhão de violência, de raiva, de sentimento de vingança, de cólera. Então, simplesmente silenciar não é o caminho. Silenciar, sim, para refletir, para ponderar, para acalmar os ânimos, o coração, sempre tentando, como disse o texto, nos colocar na posição do outro, entender por que ele agiu daquela forma, se foi realmente intencionalmente, se foi de repente por ignorância, né? E a gente possa dar o peso certo às coisas. Então, silenciar é importante, mas é preciso que a gente silencie com qualidade, né? Que silencie
com reflexão, com sintonia com o plano superior. Porque se a gente silenciar com raiva, com ódio, nós vamos obter sintonias e conselhos não muito agradáveis daqueles que talvez não queiram que a gente caminhe, né, em direção à luz. Então vamos pensar bem nisso. Né? O calar é importante, mas calar com qualidade. Percebam que o texto não quer simplesmente dizer que nós suportemos tudo passivamente. Né? Isso é bem claro, né, quando ele diz aqui. Conquanto se nos impõe dias de fraqueza e esclarecimento, é possível equacionar harmoniosamente os mais intricados problemas, sem adicionar fogo da violência às parcelas da lógica. Então ele não quer que a gente fique passível, simplesmente suportemos tudo que acontece. Apenas que paremos para refletir, né? Que coloquemos todos os pincos nos seus devidos is, né? De forma mais equilibrada, de forma possível, né? Imaginável, possamos buscar uma solução juntamente com a lógica, com a razão, né? Que é isso que o Espiritismo prega, a utilização da razão. Né? Então que a gente possa sempre ter isso em mente. Continuando, meus amigos. Dominemo-nos para que possamos controlar circunstância. Chefiemos as nossas emoções, aliando-as na estrada do equilíbrio, do discernimento, de modo que a nossa frase não resvale na intemperança. Ou seja, nos chamando... Emmanuel nos traz aqui um chamamento para o autocontrole, né? Para que a gente possa ter domínio de tudo o que está acontecendo, mesmo que isso parta de outras pessoas, que nós não deixemos elas decidirem como nós vamos agir. Muitas pessoas vêm ao nosso encontro de uma forma tão agressiva ou fazem coisas tão doloridas para nós que nós nos deixamos levar pela situação e nós deixamos então deixar que as pessoas resolvam como devemos, decidam como devemos agir. Da feita que nós conseguimos parar, refletir e agir da forma ponderada, correta para a situação, nós nos tornamos donos daquelas circunstâncias, daquela situação e podemos dar um melhor direcionamento. Então, guardar o silêncio quando preciso, mas falar, e aí vem aquilo que eu acabei de dizer, né? Mas falar sempre que necessário, a desfazer enganos e a limpar raciocínios. Entendendo, porém, que Jesus não nos confiou a verdade para transformá-la numa pedra sobre o crânio alheio, e sim num clarão que oriente aos outros e ilumine a nós. Né? Então, vejam, gente, nós somos pessoas que buscamos a verdade. E toda vez que somos atacados de alguma forma que nos prejudique ou que nos cause dor, nos é dado o direito de esclarecer. Guardemos silêncio para a reflexão, para nortear as nossas ações, mas que nós possamos buscar a verdade de forma equilibrada, de forma harmoniosa, de forma a não perdermos a nossa razão ao ponto de agredirmos aquele que nos agrediu, o que nos tornaria iguais a ele. Né? Então, que nós possamos refletir um pouco sobre esse momento, né? Para que a gente entenda, na verdade, qual é o melhor caminho a seguir, tá certo? Então, como eu já havia dito, esse texto, Amenidade, pertence ao livro da Esperança, editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 22, tá certo? Eu separei mais um outro tema, ainda em relação a esse versículo 5, que se chama Mansos de Coração, tá? Que é do Reformador, de agosto de 1953, página 180, tá certo? Vamos continuar então. Mansos de coração. Quando Jesus proclamou a felicidade dos mansos de coração, não se propunha, de certo, exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. Muita gente, a pretexto de merecer o elogio evangélico, foge aos mais altos deveres da vida e abandona-se à preguiça ou à fé inoperante, acreditando cultivar a humildade. Eu fiz questão de separar mais esse texto aqui, porque ele complementa um pouco daquilo que a gente estava dizendo no Amenidade. Né? Veja, trabalho é a lei de progresso, né? Faz parte da lei de progresso, faz parte da lei de Deus, lei de trabalho. E Deus, ele não espera de nós que fiquemos ociosos, parados, esperando as coisas se resolverem para nós. Né?
Não é isso que ele espera. O que ele espera é que a gente possa fazer isso de forma firme, segura, de forma competente, que nós possamos trabalhar para nossas melhorias, buscando melhores condições de vida, mas sem desespero, sem alarde, sem brigas, sem ataques, né? Mas ele quer que a gente se mova, ele quer que a gente faça a nossa parte, ele quer que a gente trabalhe, né? E aí ele diz ainda, muita gente a pretexto de merecer o elogio evangélico foge aos mais altos deveres da vida e abandona-se à preguiça e à fé. Jesus sempre foi firme, ele nunca se calou. Ele nunca agrediu ninguém, ele nunca atacou ninguém, mas ele sempre soube se posicionar, porque ele conhecia a verdade, ele sabia do lado que ele estava. Tudo era pautado de muita reflexão, de muita meditação. Então tudo que ele fazia era fruto de um planejamento, né, que ele tinha em relação à propagação do amor, da verdade. Então, Jesus, embora nunca tenha sido aquele general briguento, guerrilheiro que alguns esperavam fosse da época, ele era um homem firme, ele era um Messias firme que buscava a verdade e era convicto naquilo, não importando as consequências daquilo que podia causar para ele, né? É claro que nós temos que, em todas as situações, ponderar, né? Não devemos nos colocar em risco, não devemos fazer coisas insanas por conta da verdade. Só, eu estou buscando a verdade, então irei fazer tudo o que for necessário. Não, tudo tem que sempre passar pelo crivo da razão, mas não podemos ficar parados deixando as coisas acontecerem, né? Vamos lá, gente. Mansos de coração, continuando. O mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e a esperar-lhe a colheita, sem desespero e sem violência. Né? Veja, essa atitude que Jesus nos orientava a ter tinha um condão de destacar diante da multidão as almas equilibradas, né? Os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade. Então, quanto mais pessoas ele conseguisse trazer para essas formas de agir, mais pessoas iam ser contaminadas, porque toda vez que a gente propaga o bem, toda vez que a gente serve de exemplo, a gente contamina algumas pessoas. Podemos não contaminar todas aquelas que estão ao nosso redor, e iremos ser criticados por muitos, mas muitos irão seguir a gente. E aqueles muitos que irão seguir a gente também servirão de exemplos onde muitos seguirão eles. E assim a gente vai criando uma grande corrente de amor, de esperança. Então é isso que Jesus espera de nós, né? Que a gente tenha compreensão, que a gente saiba, acredite naquilo que tenha convicção naquilo que é certo, naquilo que é do bem, que a gente plante, ainda que os resultados não venham naquele determinado momento, que a gente saiba que a colheita é inevitável, né? E que não é preciso violência, não é preciso desonra e não é preciso nada de errado para que a gente alcance isso. Tá certo, gente? A cortesia é o primeiro passo da caridade. Ou seja, nos dando, nos ensinando, nos demonstrando a forma de agir com as outras pessoas. Ser cortês, ser educado, fazer com os outros como gostaríamos que fizéssemos com a gente, né? A gentileza é o primeiro princípio do amor. Então, todas as vezes que nós conseguimos ser gentis com aqueles muitas vezes estranhos a nosso convívio, ou mesmo gentis com aqueles que, ainda que sejam do nosso convívio, não nos tratem bem, nós estamos começando a entender o que é o amor que Jesus veio nos mostrar, né? O amor amplo e pleno, né? Ninguém precisa, pois, aguardar o futuro a fim de possuir a terra, né? É possível orientá-la hoje mesmo, detendo-lhe os favores entre os nossos semelhantes, cultuando a bondade fraternal, né? Então vejam, né, que a gente pode, aqui na Terra mesmo, sem esperar o mundo espiritual para sermos exemplos para as outras pessoas, né? Que a gente possa servir de guia para as outras pessoas. Se nós hoje possuímos um conhecimento, ou já entendemos, ou compreendemos um pouco a forma de agir que Jesus nos exemplificou, que possamos replicar isso, que possamos servir também de exemplo, fazendo disso uma cultura, né? Como diz o texto, uma cultura de bondade fraternal. É isso que o mundo precisa, essa mudança de comportamento geral. E para isso nós, os trabalhadores da última hora, precisamos fazer a nossa parte.
Precisamos começar a caminhar. Tá certo, gente? Vamos lá, continuando. As melhores oportunidades de cada dia no mundo pertencem àqueles que melhores se fazem para quantos lhe rodeiam os passos. E ninguém se faz melhor arremessando pedras de irritação ou espinhos de amargura na senda dos companheiros. Gente, quanto mais bem nós fizermos, mais oportunidade de fazer o bem irá nos aparecer. Como se a espiritualidade dissesse assim: procure aquela pessoa ou aquela outra pessoa que ela vai lhe fazer o bem, ela vai lhe acolher. E isso acontece invariavelmente, tenho certeza, com todos nós. Né? Muitas vezes nós não conseguimos ainda fazer o bem de forma plena, né? Da forma que deve ser feito. Mas toda vez que a gente age assim com alguma pessoa, nós refletimos, nós podemos perceber que poderíamos ter feito de forma diferente, e na próxima oportunidade nós vamos conseguir melhorar um ponto ou outro, até que nós consigamos fazer isso de forma plena. Mas o que é fato, o que é indiscutível, é que ninguém, como diz o texto, se faz melhor arremessando pedras de irritação ou espinhos de amargura na senda dos companheiros. É muito fácil criticar os outros. É muito fácil jogar pedras nos outros. Mas quando nós nos colocamos no lugar de uma pessoa, seja eles dirigentes, seja eles políticos, seja eles quem for, nos colocando naquele lugar e vendo que talvez não seja tão fácil aquela tarefa e que talvez eu não tivesse a força que eles precisam ter ou que nós exigimos que eles tenham, talvez a gente consiga refletir mais e ao invés de jogar pedra, nós oremos, nós vibremos para que eles consigam cumprir a sua missão. Então vamos ser pessoas que agreguem e não pessoas que destruam. Vamos torcer para que as pessoas deem certo, independente se são nossos amigos, se são pessoas que nossos afetos, são pessoas que nós gostamos ou não. Que a gente possa torcer pelo bem comum e torcer para que essas pessoas possam conquistar aquilo que eles se propõem a conquistar. Então vamos lá. A sabedoria é calma e opera humilde e confiante, né? Então vejam que tudo faz parte do plano de Deus, né? Que nós possamos ter calma, humildade, confiança, fé. Ou a gente acredita naquilo que Deus nos propôs, nos ensinou, ou a gente não acredita. Porque se a gente acredita, mas age de forma diferente, é um vacilo na nossa fé. É difícil às vezes. Eu sempre digo que é fácil ter fé quando tudo está caminhando bem. O difícil é ter fé quando as coisas estão difíceis, quando as atribulações chegam na nossa porta, atingem as pessoas que amamos. É esse momento que nós vamos ter mais dificuldade, né? Continuando. O espírito de quem ara a terra com Jesus compreende que o pântano de socorro, que planta frágil espera defesa, que o mato inculto reclama cuidado e que os detritos do temporal podem ser convertidos em valioso adubo no silêncio do chão. Né? Então vamos lá. Que o pântano pede socorro, que planta frágil espera defesa, que o mato inculto reclama cuidado. Ou seja, todos nós que compreendemos a missão de Jesus e que nos propomos a sermos um replicador de suas ações, de suas palavras, ou seja, que nos colocamos à disposição para tentar fazer da forma que ele fazia, de tentar agir como ele agia, nós vamos compreender que nem todo mundo está no mesmo estágio evolutivo que a gente. Nem mesmo aqueles que se propõem a arar com Jesus estão no mesmo grau de evolução. Né? Mas todos têm um caminho a seguir e todos têm um fim certo, que é a perfeição. Né? Todos nós iremos progredir, custe o tempo que custar, cada um a seu tempo. Então que nós possamos compreender que cada um desses irmãos que talvez não estejam no mesmo grau que a gente, assim como nós não estamos em outros, no mesmo patamar que outros, precisamos de auxílio. Nós precisamos de auxílio dos espíritos superiores e as pessoas que estão um pouco, talvez, atrasadas em relação a nós, nessa consciência, também precisam do nosso auxílio. Juntos, vamos caminhando, sempre um auxiliando o outro. É essa compreensão que nós precisamos ter, né, enquanto trabalhadores de Cristo. Né? Se pretendes, prosseguindo, amigos, se pretendes, pois, a subida evangélica, aprende a auxiliar sem distinção. Não faça diferenças. Não auxilie só aquelas pessoas que você gosta, pessoas que você tem afeição. Auxilie a todos que precisem. E aqueles que você possa ajudar, auxilie. Se você tem os recursos necessários para auxiliar,
Se você pode ajudar alguém de alguma forma, seja com uma palavra amiga, mesmo diante de uma ofensa, auxilie. Né? Esse é o nosso caminho, esse é o nosso objetivo, mostrar o outro lado. E mostrar o outro lado não significa se colocar em risco, dar o outro lado para apanhar. Não, mostrar a outra forma de agir diante das circunstâncias. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso papel enquanto trabalhadores de Cristo e que deseja realmente ter essa ascensão evangélica que todos nós buscamos. Né? A pretexto de venerar a verdade, não aniquiles a promessa do amor. Né? Então, abraça o teu roteiro com a alegria de quem trabalha por fidelidade ao sumo bem, estendendo a graça da esperança a benefício de todos. Né? Um dia, todos os que te cercam e te acompanham entoarão o cântico da bem-aventurança que o teu coração escreveu e compôs nos teus atos, aparentemente pequeninos, de fraternidade e sacrifício, em favor dos outros em tua jornada de ascensão à divina luz. Veja, gente, para nós propagarmos o bem, não precisamos fazer coisas grandiosas. Não precisamos criar projetos faraônicos. Não. Nós somos pequenos trabalhadores numa multidão que, se cada um de nós fizermos a nossa parte, se cada um de nós propagarmos o bem, propagarmos a mansidão, propagarmos uma forma de agir diferente, nós vamos mudando a cultura das pessoas, porque é muito melhor, a ambiência fica melhor, fica tudo mais fácil, as coisas fluem melhor. Não é verdade? Quando você está num ambiente hostil, onde as pessoas só falam gritando, brigando, questionando, atacando, às vezes a gente não consegue sequer ficar naquele ambiente tão pesado que fica. A partir do momento que nós somos fonte de mudança dessas ambiências, e nós conseguimos conquistar corações que vão seguir nesse mesmo caminho, nós vamos aos poucos mudando. Agora vamos levar isso numa proporção maior, numa população como um todo, na humanidade como um todo. Se nós fizermos isso, gente, o mundo que está nesse processo de regeneração vai conseguir atingir isso muito mais rápido. É nosso papel, é nossa função, trabalhadores do Cristo. Não importa a religião, que tenhamos essa consciência, que sabemos o que precisamos fazer, que façamos. Não precisamos e detalhe, ninguém precisa ver a nossa intenção, porque eles vão fazer isso de forma natural. Né? Porque é muito mais prazeroso, é muito mais harmonioso, é muito mais sedutor trabalhar ou viver em lugares harmoniosos. Né? Então que a gente possa ser luz no caminho das pessoas. Tá certo, gente? Prosseguindo. E aqui eu trago também mais um texto do Emmanuel, que faz referência a esse versículo 5, né, que chama possuir. Tá? Possuir, que é do livro Taça de Luz, editora LAC, capítulo 40. Tá certo? Possuir. Vamos ver aqui o que esse texto vem nos trazer e que vem agregar ao nosso conhecimento de hoje, nosso estudo de hoje. Bem-aventurados os brandos, aqui é o sinônimo de manso, de espírito, porque possuirão a terra. Com esta afirmação do Senhor, podemos reconhecer que há a diferença fundamental, olha só, em possuir e ser possuído. Interessante isso, né? Nós possuir dá para nós uma conotação de quê? De controle, né? De ter realmente, de controle, né? De onde tudo está sob nossa orientação. Ou podemos ser possuídos, onde perdemos o controle da situação, perdemos o controle das circunstâncias e acabamos agindo de forma impensada. E aí nós estamos sendo possuídos. E é justamente isso que os bem-aventurados, os brandos, querem nos dizer. Que se nós mantermos nossa mente serena, tranquila, calma diante das circunstâncias, nós vamos possuir o domínio daquela situação. Nós vamos conseguir dar o melhor direcionamento, podemos até errar, mas nós vamos fazer isso de forma consciente, nós vamos fazer isso de forma pensada, nós vamos fazer isso de forma inspirada pelos bons espíritos. Ao passo de que nós fizermos qualquer ato possuídos, né, pela raiva, pelo rancor, pelo ódio, não vamos ser nós que não estamos fazendo aquelas situações, sim um sentimento que
que não somos nós, que não reflete o que somos necessariamente, mas apenas um momento que estamos vivendo, não é? Então, é importantíssimo essa reflexão. Vemos conquistadores, continuando, de nome célebre, que julgam senhorear terras e haveres, acabando sob o domínio da perturbação da morte e da morte. Então, muitas pessoas buscam manter as suas conquistas materiais, as suas conquistas terrenas, sob o comando da força, da violência, do fel, da ignorância. E vejam que essa pessoa, na verdade, está querendo manter algo que não possui ela, que ela não possui. E que, na verdade, a possui. Na verdade, pessoas que agem dessa forma são dominadas pelaquilo que têm e não pelaquilo que são. Não necessariamente sejam pessoas ruins, mas que não conseguiram descobrir outras formas de defenderem aquilo que conquistaram ou que acham que conquistaram, seja lá o que for, de bens materiais ou não, posições ou não, mas que não sabem manter essas coisas de forma serena. Só sabem fazer a defesa daquilo que pertence de forma violenta, agressiva. Isso nós podemos trazer para qualquer tipo de nível, né? Tanto ao nível mais alto, corporativo, ao nível mais baixo mesmo, nas circunstâncias familiares. Então nós precisamos realmente refletir sobre as nossas ações, sobre como nós agimos, né? Em relação às circunstâncias que nós nos somos colocados a reagir de alguma forma ou a tomar alguma atitude a fim de nos defendermos ou mesmo a fim de nos colocarmos diante de algumas situações, tá certo? Prosseguindo. Observamos caluniadores eminentes, presumindo-se detentores das maiores expressões de apreço público, caindo sob o império de amargosas desilusões. Desculpa. Então vemos que tem pessoas que são contumais, né? São pessoas que são reincidentes nesse hábito de caluniar as outras pessoas, de atacar as outras pessoas, de não ter medidas nos seus atos para aquilo que eles querem conquistar, né? Só que tudo que ele está construindo desta forma, na verdade, não passa, como o texto fala, de ilusões, porque são construídos numa base que não é sólida e que tende, inevitavelmente, a ruir, né? E quando rui, vem, na verdade, o desespero, a dor, porque não construiu nada em algo sólido, tá certo? Continuando, anotamos a presença de gozadores e inveterados que, em se guiando ao ápice dos mais extravagantes prazeres, descem apressados aos precipícios da desesperação e do tédio. Né? Tem pessoas que realmente dedicam a sua vida a tripudiar de outras, né? Às vezes não ganham nada com isso. A única coisa que ganha é o prazer de constranger, o prazer de humilhar, o prazer de fazer graça com circunstâncias de outras pessoas, não é? Só que isso tem um preço muito, muito grande para ele, né? Sem contar o que ele está plantando para si próprio, e num futuro talvez não tão longe, tão distante, isso começa a trazer um vazio, né? Porque em algum momento, aquilo que para algumas pessoas é engraçado, em outro momento pessoas começam a despertar e ver que não é assim que funciona. Não é assim que as pessoas devem agir em relação aos outros, né? E acabam se afastando, né? Isolando pessoas assim, que se tornam pessoas constrangedoras, pessoas inconvenientes, na verdade. E essas pessoas acabam sendo isoladas. E aí o que sobra a elas, senão o tédio, o desespero, né? O isolamento, né? Então, possamos refletir sobre isso. Mas essas pessoas também merecem a nossa compaixão, merece que voltemos os olhos para elas e, se for possível, que nós possamos
dar uma palavra amiga, dar uma orientação e explicar isso que nós estamos falando. Porque tudo que nós estamos dizendo aqui não é só para que nós usemos para nós, para não agirmos dessa forma. Mas, ao contrário, para que a gente possa identificar pessoas que agem assim, ao invés de julgá-la também, de repente dar uma orientação, às vezes é o que falta. Uma pequena orientação, né? Uma pequena palavra amiga, enfim. Muitas vezes é isso que está necessitando naquela pessoa, né? Contemplamos usuários aparentemente felizes, acreditando-se com o direito exclusivo sobre cofres repletos, em que amontoam perigosos enganos, repentinamente despojados de todos os valores fictícios de que se supõem eternos depositários, arrojando-se em desvario às linhas abismais da loucura. Olha só, né? Pessoas que vendem felicidade, né? Pessoas que nós podemos identificar facilmente nas redes sociais, né? Porque nas redes sociais a gente percebe que a gente só vê alegria, felicidade, né? E muitas vezes ligadas ao ter, né? Às viagens, aos patrimônios adquiridos, pessoas que realmente fazem questão de divulgar essa felicidade aparente, né? Só que essas pessoas muitas vezes são assoladas por alguma dificuldade, são assoladas por uma intempérie, uma doença que é necessário de patrimônio, de dinheiro para que possa curá-la, ou então por uma revés financeira nos seus negócios. Enfim, nada é absoluto em relação ao ter, né? A única coisa que é realmente duradoura e infinita e ninguém pode tirar de você é o que você constrói dentro de si, o ser, não é? E essas pessoas, quando se veem nessa situação de perder os valores fictícios, né, do qual eram depositários, eles acabam muitas vezes não suportando essa situação, né, e muitas vezes enlouquecendo verdadeiramente por conta disso. Por quê? Porque não tinham o controle, eles não eram os verdadeiros possuidores. Possuidor é a pessoa que possui algo naquele momento, não necessariamente o dono. Possuidores da situação, eles eram possuídos pelas circunstâncias, por aqueles bens materiais. E por serem possuídos, quando eles perderam aquilo que os guiava, perderam o norte deles, não é? Então que a gente possa colocar o nosso norte, né, em coisas mais duradouras, eternas, que estão ligadas à nossa evolução espiritual. Tá certo, meus amigos? Continuando. Convidou-nos o Mestre ao equilíbrio, né, à candura e à humildade, para que aprendamos a possuir, né, em nome do Pai Excelso, a quem pertence toda a propriedade, todo o poder e toda a glória da vida, né? Convidou-nos o Divino Mestre ao equilíbrio, à candura e à humildade, para que aprendamos a possuir em nome do Pai Excelso. Então que nós possamos possuir, seja lá o que for, né, em nome do nosso Pai. E vejam, nós vamos ver na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Quem é Deus? Causa primeira, né, de todas as coisas. Então, se Ele é o Criador de tudo, a quem pertence tudo? Né? Então, que nós possamos possuir, em nome do Pai, segundo as suas diretrizes, segundo as suas leis, né? Sempre com equilíbrio, sempre com candura, sempre com humildade. Tá certo? Continua. Procuremos, desse modo, o clima de tolerância fraterna em que o Senhor exemplificou na Terra a sua lição sublime para que estejamos seguros nas construções imperecíveis da alma. Vejam, que a gente possa agir conforme a bem-aventurança nos ensina, na construção imperecível da alma. Ou seja, na construção daquilo que vai nos seguir, que vai durar por toda a nossa eternidade, porque ninguém nunca vai nos tirar. Né? Que possamos construir isso num alicerce forte, duradouro, né? Imperecível. Que possamos realmente focar, né, nesse nosso lado espiritual, né, e possamos aprender realmente a agir diante das circunstâncias, sempre vendo esse outro lado. Seguindo, à frente da crueldade, da violência, da ignorância e da insensatez, mantenhamos acesa a chama do amor.
a maneira da fonte límpida que, servindo ao cântaro, corrige os rigores da paisagem e fecunda o seio da terra. Quando nós estivermos em meio à violência, à situação, ou mesmo em ambientes hostis, onde está impossível conviver, onde a energia não como é que eu posso dizer, salubre, né? Uma energia que machuca, que degrada, que nós possamos corrigir isso com a nossa ambiência mental, com a nossa postura diante dessas circunstâncias. Porque o amor, gente, ele contamina. Assim como a violência, a ignorância deixa as coisas pesadas, o amor é capaz de limpar toda a ambiência. Então, que nós possamos manter, mesmo diante dessas circunstâncias, a chama do amor. É preciso ter muita reflexão por isso. Por isso que nós vimos lá atrás, reflita, pare, não entre no jogo, não entre na briga. Reflita, pare. Ainda que o silêncio não seja dos melhores, silencie. Busque um silêncio melhor, busque uma sintonia melhor. Faça uma prece, se afaste daquela. Olhe de cima aquela circunstância, se coloque no lugar da outra pessoa. Enfim, todos esses ensinamentos que nós estamos passando aqui. Tá bom, meus amigos? Continuando. Vale trocar golpe por golpe. Não vale trocar golpe por golpe, injúria por injúria, mal por mal. Convocados à edificação do reino de Deus no mundo, a começar de nós mesmos, é imprescindível saibamos suportar para renovar, sofrer para soerguer, apoiar para levantar e renunciar para possuir. Então, gente, aquilo que eu disse há pouco, mostremos a outra face, né? Pague o mal com o bem, né? Sem ver a quem. Isso é um ensinamento que eu trago da minha vida desde cedo, que eu fui compreender depois de estar um pouco mais maduro, que minha mãe sempre me disse: pague o mal com o bem, sem ver a quem, né? Faça o bem sem ver a quem, né? E você veja que aqui que a gente possa, e esse texto que eu grifei é interessantíssimo, suportar as dificuldades para renovar, para modificar o que aconteceu, sofrer as consequências para depois levantar, né? E renunciar a algumas coisas para verdadeiramente possuir o controle da nossa vida, da nossa situação, tá? Do livro Taça de Luz, editora LAC, capítulo 40, tá certo? Então nós terminamos aquela primeira parte, que é bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, e vamos passar agora para o capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Não é? Não é o que todos nós queremos? E agora nós vamos entrar mais dentro de nós mesmos, né? Nós vamos entrar em, se nós erramos, e nós queremos ser perdoados. Então, para isso, nós precisamos ser misericordiosos. Não é isso que o Pai Nosso nos ensina? Que a gente pede perdão da mesma forma que nós perdoamos as outras pessoas, mas será que fazemos assim mesmo? Então, vamos lá. Esse texto é do livro que eu separei, cadê? Na Luz da Compaixão, né? É do livro... é do Reformador também, tá? Do Reformador do ano de 1960, fevereiro de 1960, página 26. E aí Emmanuel nos traz, nesse texto do Reformador, algumas reflexões que por si só já se explicam, né? Então eu vou ler para a gente refletir. Deixa que a luz da compaixão te clareie a rota, para que a sombra te não envolva. Então deixa que a luz da compaixão te clareie a rota, para que a sombra te não envolva, tá? Sofres, aí ele coloca a gente numa situação atual, né? Que porventura já devemos passar, já passamos, ou muitas vezes fizemos passar, né? Sofres a presença dos que te pisam as esperanças? Compaixão para eles. Ouves a palavras que te ironizam? Compaixão para eles. Padeces o assalto moral dos que te perturbam? Compaixão para eles. Recebe a farpa dos que te perseguem? Acho que perseguem, viu? Eu acho que errei, desculpa. Que te perseguem, compaixão para eles. A crueldade e o sarcasmo, a demência e a
vileza são chagas que o tempo cura, né? Então vejam, importante a gente refletir, né? Primeiro, aquilo que nós... Olha o que o tema nos diz, né? Sejamos misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. O que nos leva a crer que nós também estamos nessa caminhada. Nós também somos necessitados de misericórdia. Se somos necessitados de misericórdia, é porque nós também somos seres errantes. Talvez não cometemos mais erros mais graves, ou tal erro, ou outro erro que algumas pessoas que estão ao nosso redor cometam. Mas cometemos outros que espíritos superiores também já não cometem mais. E nem precisa ir mais espíritos superiores, pessoas com elevações moral maiores que a nossa já cometem mais, né? E o que a gente espera dessas pessoas? Pô, compreensão. Pô, eu quero fazer o certo, eu quero melhorar, mas eu ainda não consigo. E aí essa compreensão, essa misericórdia que a gente precisa ter para com as pessoas, né? Que a gente possa compreender, na verdade, o grau evolutivo de cada um, a jornada de cada um, né? E que a gente possa ter compaixão por essas pessoas, né? E o que seria, então, compaixão, né? O que o termo compaixão nos remete? Né? Qual é o significado dessa palavra compaixão quer nos trazer? Vocês já refletiram sobre isso? O que isso quer nos dizer? É minimizar, né? É piedade, ter piedade da outra pessoa, disponibilidade para minimizar a dor de uma outra pessoa, enfim, dar uma palavra, né? Dar uma palavra, ajudar, compreender, né? Então que a gente possa ter isso em mente todas as vezes que a gente se colocar numa posição dessa, né? Rende graças a Deus por lhe suportares o assédio sem que partam de ti. E aí ele fala, agradeça a Deus por esse assédio não ter partido de ti, por hoje não partir mais de ti, né? E por você ter condições de suportar. No fundo, são males que surgem da ignorância. Com a cegueira nasce das trevas. E aí é interessante, uma vez eu ouvi um texto, eu já não me recordo mais aonde eu ouvi, mas que falava, as pessoas são mais frágeis do que más. Salvo engano, é do próprio Emmanuel. Eu vou pesquisar e vou trazer na próxima aula. As pessoas são mais frágeis do que más. Frágeis porque ainda estão submersas na ignorância, na fragilidade do ser, ainda não possuem a coragem para mudar, a força para sair do estágio estacionário que estão. Então, que a gente possa compreender que essas pessoas um dia, fomos nós no passado, não nessa vida ou em outras encarnações, também já estivemos por lá. Aliás, todos nós fomos criados simples e ignorantes por Deus, não é? E a escala evolutiva depende de cada um de nós, não é isso? Então, que a gente possa compreender bem essa situação para poder continuar entender as outras pessoas, né? Seguindo. No fundo, são males que surgem da ignorância. Tá. Não sanarás o desequilíbrio do louco, surgindo-lhe a cabeça, nem expulsarás a criminalidade do malfeitor, cortando-lhe os braços. Diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e ampara sempre. Perante todos os disparates do próximo, compadece-te e faz o melhor que possas. Todos somos alunos do educandário da vida e todos somos suscetíveis de que moral e erro. Deixa eu ver se é isso mesmo, gente. Todos somos alunos do educandário da vida e todos somos suscetíveis de queda moral e erro. Tá? Eu vou corrigir aí. Usa, pois, a misericórdia com os outros e acharás nos outros a misericórdia para contigo. Então, que possamos fazer com os outros, usar a mesma medida dos outros que usamos para nós mesmos. Né? Que possamos compreender essa necessidade de evoluirmos, de crescermos juntos, né? E perceber que todos nós somos dignos também dessa misericórdia, todos nós temos necessidade, né? Dessa misericórdia perante aquilo que Deus espera de nós, não é isso? Então, que a gente possa, gente, caminhar, tá bom? Vamos lá, seguindo, no serviço da luz.
Esse é um outro texto, e é o último texto que eu trago. Tinha vários, tá? Mas eu achei interessante trazer esse último texto também, que é do livro Alvorada do Reino, Editora Ideal, capítulo 4. No Serviço da Luz. Lá no livro vão ter outros, tá? Mas eu achei esses dois mais interessantes para que nós possamos refletir sobre eles. Tá bom? Então vamos lá. No Serviço da Luz. Não ouvide que todos os perseguidores da luz são habilmente enfermos do espírito, acomodados ao mal. Aquilo que eu acabei de dizer, né? Então, não despreze, não desconheça que todos os perseguidores da luz hoje, é aquilo que eu falei, não são necessariamente maus, são apenas pessoas que ainda não encontraram a cura para os seus males ou ainda estão estacionados, muitas vezes por má vontade, por medo de caminhar, pela culpa que trazem nos seus corações. Então, que eles perseguem a luz porque é a forma que eles podem justificar o seu estado atual, né, de inércia perante o caminho da evolução. Tá? Muitos trazem no peito, o vulcão do ódio, exalando os fluidos componentes do fogo devorador que lhes consome a vida, a se enevelarem pouco a pouco nas teias da loucura, quando o crime não lhe escolhe a existência. Outros transportam no coração a chaga da cobiça ou da inveja, a verminar-lhes o seio, e ainda outros se abismam nos labirintos da ambição desregrada, abrindo para si mesmo a cova de dor, a que descerão para a bênção expiatória. Ou seja, as pessoas, elas são responsáveis pelos seus próprios atos. E elas, como nós dissemos já em outros momentos, somos livres para plantar, mas somos obrigados a colher. Mas, inevitavelmente, inevitavelmente isso vai acontecer, eles vão voltar do caminho da luz em algum momento, pela dor, pelo amor, mas nós não precisamos ser instrumentos de piora desses irmãos. Né? Nós não precisamos contribuir para que eles sofram ainda mais. Né? Já basta o fardo que eles carregam pelos próprios erros. Então, que nós possamos ser instrumentos de aliviar esses fardos. Tá? Outros muitos sofrem no imo da alma a infestação do vício que os transforma em presa fácil dos empreiteiros da sombra. E quase todos padecem na própria mente o assalto da ignorância em que se fazem. Desavisados instrumentos, soezes da miséria e da insânia, em verdadeiro flagelo público. E aqui nós vimos, e aí a gente fala de vício de todas as ordens, né? Seja vício em jogo, vício em drogas, vícios em bebidas, vício em violências, vício em seja lá qual forem os vícios. Nós já aprendemos no segundo Espiritismo que nós escolhemos as nossas companhias aqui na Terra e no plano espiritual. Né? E assim como na Terra nós escolhemos as pessoas com quem nós queremos andar, nós também somos responsáveis pelas pessoas que andam com a gente no plano espiritual. Isso por conta da sintonia que nós vibramos. Então, que sejamos fontes de boa sintonia para que possamos estar sempre andando bem acompanhado e que possamos ajudar esses irmãos que nós sabemos que estão, muitas vezes, dominados, como nós estudamos, possuídos por outros irmãos já no plano espiritual por conta da sintonia que eles vivem, né? Por conta das más tendências que eles carregam. Né? E que nós possamos, de alguma forma, orientar, orar por eles, auxiliar de algum jeito, de alguma forma, né? O alívio, trazendo o alívio para esses irmãos. Tá? Renteando com eles, ou seja, caminhando perto deles, pobres irmãos nossos que elegeram para si próprios as condições penosas de detratores, trata-os por doentes necessitados de socorro e medicamento. Ou seja, caminhando do lado dessas pessoas, que possamos tratá-los como pessoas que precisam de medicamento. E qual é o medicamento que nós podemos oferecer para eles agora? É o amor, né? É o ensinamento de Jesus. Então, que nós possamos trazer para eles um alívio espiritual, né? Um alívio moral para todos eles. Conhecendo-os de perto, lembrou Jesus no monte a bem-aventurança reservada no mundo aos que exerçam o perdão e a misericórdia. Então, que a gente possa perdoar, que a gente possa ser misericordioso, que a gente possa ter compaixão com todos esses que caminham conosco. E é ainda por esse motivo que, à última hora, circulando por eles nos tormentos da cruz, o Senhor recomendou a tolerância divina e, ao invés de aceitar-lhes injúrias e desafios,
preferiu segregá-los no hospital do coração. Ou seja, Jesus, sendo que é nosso exemplo, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo maltratado, ele pediu a tolerância divina, dizendo: eles não sabem o que fazem, Senhor, e acolheu todos dentro do seu manto de amor, né? É isso, esse é o exemplo que nós devemos trazer para todos nós, tá? Observa, né, o mundo ao seu redor, de teus passos, e perceberás na desigualdade das situações a justiça divina a expressar-se com a perfeição da sabedoria e do amor. Tá? Então, mesmo esses irmãos que estão em situações difíceis, que estão em condições muitas vezes complicadas, mesmo lá não existe o desamparo divino, que a gente possa acreditar nisso. E todas as vezes que nós nos propomos a ir a cada coração desse, nós também seremos auxiliados para cumprir nossa missão. Tá certo, meus amigos? Era isso que eu tinha para dizer hoje, tá? Obrigado pela presença de vocês. Não esqueçam, deixem os seus comentários, me ajude a melhorar esse nosso estudo, para que nós possamos direcionar da forma mais adequada para vocês. Tá bom, meus amigos? Então vamos encerrando hoje nosso estudo de hoje, e elevando mais uma vez nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo este momento, pedindo ao Pai querido que nos abençoe hoje e sempre, que nos dê força para prosseguir. Que assim seja. Obrigado, meus amigos, e até a próxima.